Olá pessoal, o nosso tema é sobre corrosão nas armaduras em estruturas de concreto armado devido ao ataque de sulfatos. Nosso grupo é composto por mim, Henrique Rezende dos Santos, pelo Adriano de Paula e Silva e Eduardo Chaudio. Eu, Henrique Rezende dos Santos, sou mestrando pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O Adriano de Paula e Silva é o meu professor orientador e o meu professor co-orientador é o Eduardo Chaudio. Este trabalho apresenta um estudo bibliográfico sobre a corrosão das armaduras e estruturas de concreto armado provocada pela ação dos íons sulfatos. Pois bem, segundo Glasser et al., 2008, as estruturas de cimento Portland devem cumprir as funções prescritas em projeto, além de resistir à ação de agentes agressivos decorrentes do ambiente no qual está inserido. Assim, as especificações dos materiais utilizados na execução estão intrinsecamente ligados à agressividade do meio durante a sua vida útil, tendo em vista que as estruturas estão sempre em contato com os efeitos deletérios, tais como sobrecargas, ataques ambientais, desastres, entre outros. O concreto, quando corretamente executado, protege a armadura sobre os dois principais aspectos, o físico e o químico. A proteção física é devida ao cobrimento do concreto, que deve ser de acordo com a NBR 6118, 2014. Já a proteção química é decorrente do meio alcalino, fazendo com que haja a formação de uma película fina, denominada camada passivadora. A camada passivadora é o fundamental para não deixar o aço entrar em corrosão, em processo de corrosão. Além disso, a corrosão das armaduras é uma das manifestações patológicas que ocorrem com maior frequência nas estruturas de concreto armado. O resultado desse processo eletroquímico é a redução da seção de armadura e a fissuração do concreto paralelamente a esta. No tocante à deterioração do concreto, esta acontece por fenômenos físico-químicos que apresentam causas diversas. Na figura 1, a seguir, vamos ver as diversas formas de deterioração do concreto por reações químicas. Então, Silva, 2017, apresentou a deterioração do concreto por reações químicas. A letra B demonstra as reações de troca entre o fluido agressivo e os componentes da pasta. A A, reação envolvendo hidrólise e lixiviação. A C, reações envolvendo formação de produtos expansivos, consequentemente, o aumento na tensão interna, e posteriormente a perda de resistência, rigidez, fissuração, deformação, enfim, diversos efeitos nocivos das reações químicas. Então, esse aumento da tensão interna é provocado também pelos ataques sulfatos. Os sulfatos estão entre os agentes químicos com maior agressividade sobre o material, podendo ser encontrados em diversas formas, como por exemplo, diluídos em água. Deste modo, os concretos utilizados em obras subterrâneas, marítimos ou de condução de rejeitos industriais e esgotos são mais susceptíveis a esses ataques. Assim, com o ataque de sulfatos, notadamente sulfato de magnésio, provoca a reação do pH no concreto, reduzindo a camada passivadora e favorecendo o processo de corrosão, que é o que irei falar agora, sobre os mecanismos gerais da corrosão. Segundo o MET 2016, a corrosão do aço no concreto é um processo eletroquímico. Os potenciais eletroquímicos têm dois caminhos para formar as células de corrosão. Primeiro, incorporação de dois metais diferentes no concreto e, segundo, pela diferença de concentração de íons dissolvidos, tal como os álcools. Diante disso, forma-se no metal uma área catódica e a outra anódica. A figura 2, ela demonstra que entre as áreas anódicas e catódicas haverá uma diferença de potencial, dando início ao fluxo de corrente elétrica devido à formação do efeito pilha. A formação de ferrugem decorrente da transformação ferro-metálico proporciona um aumento de volume, que dependendo do estado de oxidação pode aumentar em até 600 vezes do tamanho original, conforme podemos ver na figura 3. Então a corrosão pode se manifestar no concreto armado na forma de manchas superficiais causadas pelos produtos de corrosão, seguidos por fissuras,
destacamento do concreto de cobrimento, diminuição da seção resistente das armaduras, entre outros fatores. Quais são as condições necessárias para acontecer a ferrugem? Então, as condições necessárias são a existência de um eletrólito, diferença de potencial, presença de oxigênio e agentes agressivos. O eletrólito ele realiza a ligação entre a superfície do aço e a matriz porosa. A diferença de potencial ela é causada devido à diferença de umidade, areação, concentração salina, tensão no concreto e no aço. E o oxigênio é necessário para a formação da ferrugem. Então, na figura 4, podemos ver que a velocidade inicial é acelerada, tendendo a decrescer com a constituição da camada de óxido, porque esta irá operar como impedimento da difusão do oxigênio. Com isso, ao longo do tempo, ela vai decrescendo. E um dos fatores que podem acelerar a corrosão são os agentes agressivos contidos ou absorvidos no concreto, já que inibem a formação ou destroem a camada passivadora do aço. Dentre eles estão os íons sulfatos, dióxido de carbono, gás sulfúricos, entre outros. O concreto, quando executado com os devidos cuidados, proporciona vários benefícios. E quais são esses benefícios? A baixa permeabilidade, que reduz a penetração de agentes agressivos, funcionando como uma barreira para impedir que os vergalhões de aço sofram ataques de íons agressivos. Um exemplo desses íons são os íons sulfatos. Os sulfatos provocam reações químicas que envolvem produtos expansivos no concreto, podendo gerar prejuízos. Então, em primeiro momento, as expansões podem não, causadas pelo ataque de sulfatos, podem não gerar danos ao concreto. Porém, com o aumento crescente das tensões internas, acarreta deformações, deslocamentos em diferentes partes da estrutura, vários prejuízos. Grandes teores de sulfatos podem ser encontrados nos solos e em águas industriais, como naturais. Então, a título de exemplo, as concentrações de óxido sulfúrico entre 3.000 e 6.000 miligramas por litro são consideradas as mais severas. A agressividade do ataque está ligada ao teor de sulfatos no solo, a água em contato com o concreto e as características desse concreto. Aumentando-se o teor de sulfatos, aumenta-se a agressividade do meio. Quando dissolvidos em água, esses íons se tornam mais agressivos. Então, como a gente pode ver aí na figura 5, ela demonstra que o ataque por sulfatos no concreto provoca reações entre o agente agressor e o composto material cimentício. Esse ataque ocorre devido a 3 fatores: a penetração dos íons sulfatos na matriz de cimento, reação dos sulfatos com hidróxido de cálcio, formando gesso, e na reação do gesso com os aluminatos, resultando em compostos expansivos como a entrigita, gerando fissuração e desintegração da matriz cimentícia. Então, por fim, o conhecimento das manifestações patológicas presentes nas estruturas de concreto armado é de grande importância para que a vida útil de uma estrutura determinada em projeto seja alcançada. O entendimento das origens, das formas de manifestação e os mecanismos de deterioração das estruturas auxilia nas tomadas de decisões. E sobre a deterioração das estruturas, um dos fenômenos mais frequentes é a corrosão das armaduras, demonstrado ao longo do trabalho, sendo que uma das principais causas é o gás carbônico, que favorece a diminuição do pH e, posteriormente, a despassivação da armadura, bem como os íons sulfatos, que também contribuem para essa despassivação. Fatores que influenciam na propagação da corrosão, como a espessura do concreto e a sua qualidade, além do meio em que o mesmo está inserido. Por isso, a investigação do solo é primordial para conhecer o nível de contaminação em que a estrutura está submetida. O ataque por sulfatos, conforme citado ao longo deste trabalho, demonstra ser bastante agressivo para a estrutura de concreto armado, alterando as suas características, além de diminuir sua resistência. Desta forma, a execução das estruturas, por meio das boas técnicas da engenharia, bem como obedecendo às normas vigentes da BNT, aumentam a sua durabilidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Essas são as nossas referências.